Olá, bom dia a todos. Hoje nós apresentaremos sobre o futebol de botão. Os integrantes desse trabalho são Emerson Santos, Gabriel Oliveira, Giovana Mariano e Gislene Batista. E o que nós apresentaremos nesse trabalho? Nós falaremos sobre o que é o futebol de botão, a sua história, regras, dinâmica de jogo e critérios. E para começar eu darei uma breve introdução sobre o que é o futebol de botão e a sua história. E bem, o que é o futebol de botão? Como já não é novidade para ninguém, o futebol de botão ele é um jogo simulado de futebol que é praticado com botões apropriados para o jogo. Esses botões eles são movidos com uma palheta e o objetivo do jogo, assim como no futebol, é marcar gol no adversário. E sobre um pouco da história do futebol de botão. Ele foi inventado em 1930 pelo brasileiro Geraldo Cardoso, que inicialmente era jogado com botões de madeira e posteriormente vieram os botões de plástico. Durante as décadas de 1930 até 1980, as pessoas praticavam várias modalidades em vários tipos de superfícies, utilizando até mesmo vários tipos de botões. Para você ter uma ideia, as pessoas jogavam futebol de botão no piso de suas casas e até mesmo em mesa de jantar. Naquela época também ficou famoso os botões de ossos ou botão de paletó, que eram retirados de ternos antigos. E no ano de 1950 foram criados os botões industrializados ou botões de plástico, que tinha no centro dos botões escudo de times ou até mesmo a face de jogadores do Brasil. E agora eu passo a fala para a Gislene e ela explicará sobre as regras do futebol de botão. Bom dia, sou a Gislene e agora eu vou falar sobre as regras. Bola de 12 toques. Conhecida como regra paulista, estando o jogador com a posse de bola, ele terá o limite coletivo de 12 toques. E cada botão dentro do limite de 12 toques tem direito a 3 toques individuais ou adicionamento consecutivos, respeitando o limite de até 12 toques. Na bola de 3 toques, que também é conhecida como regra carioca, o jogador que estiver com a posse de bola terá direito ao limite coletivo de 3 toques, sendo que no segundo lance ele deverá passar a bola para o segundo botão, para ter direito a esse terceiro toque. O chute a gol só é permitido quando seu primeiro lance for executado no campo de ataque. Disco. Conhecido como regra baiana, ele possui duas vertentes: liso quando os botões são lisos por baixo e livre quando os botões são cavados por baixo. Após os dois lances iniciais consecutivos de saída de jogo, cada jogador terá direito somente a um lance por vez, salvo em caso de 2 toques. Essa modalidade exige mais técnica e habilidade. Dadinho. A bola tem formato de um cubo e cada jogada será composta de no máximo 9 toques coletivos de uma equipe, sendo que cada jogador terá direito de executar no máximo 3 toques individuais consecutivos. Bom dia, eu sou a Giovana e eu vou falar do goleiro e as faltas no futebol de botão. O goleiro ele é a maior peça no futebol de botão, podendo ser feito de várias formas. Ele é uma peça fixa, com espaço de ação exclusivamente na pequena área. Ele não pode, em nenhuma hipótese, ser deslocado, movido ou acionado em meio a uma jogada adversária. O goleiro ele só pode ser movido nas seguintes situações: quando for solicitado o chute a gol pelo adversário, para dar até 3 toques no dadinho dentro da pequena área, quando a posse for sua, tirando dessa área ou quando cair, devendo ser colocado novamente no lugar que estava antes da queda. Agora eu vou falar sobre as faltas. Assim como no futebol, o futebol de botão, ele também existem as faltas. E existem algumas situações para elas acontecerem. E eu vou citar aqui. Por exemplo, se o botão que bater no outro sem encostar na bola, é marcado uma falta. Ou se, por exemplo, ele tocar na bola, mas antes de ter tocado no botão, também existe uma falta. E, por exemplo, se você cometer uma falta no seu campo de defesa, o adversário pode cobrar direto para o gol. E também tem uma situação que, caso o seu jogador ele bata em um adversário, você tem apenas mais 3 toques para poder jogar a bola no gol. Bom, meu nome é Gabriel e eu vou explicar para vocês como se joga o futebol de botão. Você vai precisar de algumas peças. Seriam a mesa de madeira, que pode ser também de outro material, né? Mas nessa mesa você vai pintar o campo, que seria igual o campo do futebol normal. Os botões, o disco, o goleiro e o gol. O goleiro e o gol você já deve imaginar para que serve, né? Para proteger. E o disco serve para botar pressão sobre os botões para que eles sejam lançados para frente e levarem a bola até o gol do adversário. É assim que se marca o ponto. A pontuação é a mesma do futebol normal, né? Levando em conta os gols. E esse é o objetivo do jogo. Quem tiver mais gol ganha o jogo.
Bom, qual é a dinâmica do futebol de botão? É simples, é a dinâmica do futebol normal. O objetivo é jogar o dadinho, que seria a bola, no gol adversário. Com algumas adaptações, é claro, porque a gente está falando de 2 jogadores e 22 botões, né? Se precisar. Tem algumas regras e algumas faltas que são diferentes do futebol normal, como a Giovana falou anteriormente, né? Como a regra dos 12 toques, que o jogo ocorre por turnos, né? E cada jogador tem que dar 12 toques na bola, como a regra dos 3 toques, que cada jogador só dá 3 toques, cada botão só dá 3 toques, né? É simples e fácil para tornar um jogo dinâmico que possa ser jogado em qualquer lugar, né? Com qualquer tábua de madeira e até com tampinhas de Coca-Cola, tampinhas de garrafa, você possa jogar um jogo e se divertir, é claro. Bom, agora eu vou falar sobre os critérios. Nós escolhemos 2. O primeiro é o chute a gol. Então, um botonista ou jogador, ele precisa estar confortável e bem apoiado no chão para dar um chute com a força necessária. A estratégia e a direção, elas precisam também ser bem pensadas para poder aumentar as chances de uma jogada bem sucedida. Agora eu vou falar sobre a tirada. No futebol de botão também tem a possibilidade de tomar a bola do adversário para poder iniciar um contra-ataque. É preciso encontrar o momento e a forma certa para poder ter a tirada. E caso contrário, a jogada ela pode ser convertida em um gol do adversário. Tocam bem a bola os jogadores tchecos. É forte a marcação em cima do time brasileiro. Parece que rolou uma alfinetada entre os jogadores. E o Brasil vai com tudo. Tira a bola perto do meio de campo. Que jogada! O Rei domina. E parece que vai chutar de lá mesmo. Enlouqueceu! O Tô Sem Medo é um recorde. A bola viaja por 10, 20, 30, 40, 50, 60 centímetros de distância. Passa pela linha de fundo e... Esse foi o nosso trabalho. Nós esperamos que todos tenham gostado e aprendido um pouco sobre o futebol de botão. Agradecemos a atenção de todos e um bom dia.